E aí, gente, é Science aqui. Esse é mais um episódio sobre inteligência artificial da Science. Hoje falando sobre Gradient Descent. E só uma questão: se você quer que essas aulas continuem de graça, né, disponíveis para todo mundo, recomendo doar qualquer valor pro Pix, né, chamado Sorryfulguy 123@gmail.com, que é o Pix oficial do canal, né? Então, quer que eu, pra conseguir arrumar questão de som, comprar um fone melhor, um computador melhor pra editar vídeo de uma forma mais precisa. Eu ainda uso o Clipchamp, por exemplo. Então, é isso. Bom, a gente tava falando sobre Gradient Descent, né? Então, eu vou ter com essa imagem aí, icônica. Isso aqui é icônico pra história da inteligência artificial, né? E como o cálculo é importante para isso. Sem cálculo, sem matrizes, sem multiplicação de matrizes, você basicamente não tem inteligência artificial, né? Então, lembrando aqui dessa questão de como a gente quer calcular a nossa função de erro, né? Essa nossa loss function, com relação aos weights, né? As sinapses artificiais, que são matrizes. Então, você quer calcular de um monte de matrizes a relação de função de erro. No fim do nosso output. E você quer depois corrigir, né? Você quer atualizar a sua rede. Você não quer só saber o erro, né? Seria inútil se você fizesse uma rede que só sabia o erro. Só calculava o erro. Depois você tem que corrigir. A gente vai representar agora usando a notação do Chalmers, que é muito boa. E por sinal, assim, de novo, ele é um dos caras assim que mudaram a minha visão de inteligência artificial. Tem uma palestra que ele dá nesse tema aqui, assim, é simples, mas ele ensina de uma forma tão assim, fácil de entender, né? Então ele é um cara muito importante nessa questão. E o artigo dele também é muito importante, que eu tô citando aqui, nesse tema, né? Mas a teoria com relação à inteligência artificial. Aqui ele representa gradient descent, de certa forma, né? Então a gente tem uma minimização, esse min é de mínimo, dos parâmetros theta, que é basicamente, você quer saber os parâmetros são pensa em tudo que compõe a sua função. Que no caso é essa função que a gente está vendo aqui do ponto de vista tridimensional. Aqui a gente tem obviamente essa parte tridimensional, mas é um valor numérico, tá? São conjuntos de valores numéricos. Até porque é matemática, né? Não seriam vegetais, né? Tem que ser valores numéricos. Então, basicamente, você quer saber as partes mais baixas dessa função não convexa. Então, é o que está representado aqui, que é uma minimização desses parâmetros. Sempre quando tiver theta, lembra de parâmetros na linguagem padrão de A. Aqui a gente tem uma função de normalização de todas as vezes que a gente vai rodar esse sistema. E a soma de perda, que é o loss, né? Função de perda, loss function. E essa função vai ser o algoritmo utilizado. Pode ser aprendizado supervisado, não supervisado, não importa. Aqui o algoritmo, quem vai ser usado? Os nossos dados, N dados, né? Podem ser vários gigas de fotos e imagens. E os parâmetros dessas imagens. Se você viu o vídeo anterior, e até faz sentido eu voltar um pouco. Os parâmetros são essas, por exemplo, no caso de imagens, né? São as partes específicas aqui, por exemplo, da imagem com relação a esse cachorro. Então, vão ter partes que vão ser relacionadas à focinho, à orelha, à boca, às patas, pelo, para identificar o que é um cachorro e um gato. Você pode falar, nossa, mas é muito simples identificar isso para um ser humano. Fazer um sistema computacional identificar isso até para imagens novas, né? É muito difícil, não? Reconhecimento facial não é uma coisa simples de fazer. Do ponto de vista, até por exemplo, a empresa, né? Tem um cara que eu conheço que ele trabalha numa empresa que usava reconhecimento facial para entrar. É algo simples. Para um ser humano. Para um porteiro, por exemplo. Que Deus deu para ele. Para todo ser humano, né? A capacidade de reconhecimento facial. Na parte do cérebro, no giro fusiforme, né? Tem partes específicas do cérebro que, se você afetar, você não consegue ter reconhecimento facial. Que é o giro fusiforme, né? Quando a gente tá na parte de neurociência, a inteligência artificial, talvez a gente fale sobre isso. Mas, basicamente, os parâmetros theta são os parâmetros com relação às seções dessa imagem. Só para você ter uma questão visual em relação a isso, né? Sempre entenda que a parte visual é importante. Então, você tem a soma da sua função de erro com relação
o algoritmo usado, seus dados, os parâmetros e o output, que é o resultado final. Você quer minimizar tudo isso. Você quer fazer essa parte aqui. Quer entender o erro de tudo que você fez. Do que você tinha antes do que você fez agora. É a parte do backpropagation. Essa equação base aqui. E o algoritmo tipo optimização tem até um curso sobre IA. Que eles usam uma notação diferente, né? Que talvez seja melhor do que esse daqui. Mas basicamente é as iterações. Lembra dos parâmetros Taylor? Esses são os parâmetros ao longo do tempo. Quando você vê qualquer valor aqui com T mais 1, significa que você quer saber os valores ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você usar o exemplo do sistema de IA, que usa Reinforcement Learning para jogar Dota 2, que é o OpenAI 5, quais são os parâmetros por segundo? É o Taylor. São os parâmetros com relação aos pixels que representam os frames por segundo, que são os estados do sistema, que são representados por Taylor. É tudo que tá na tela. Quando a gente tá falando sobre reconhecimento de objetos, ou algoritmo chamado YOLO para isso, por exemplo, a gente tá falando sobre o que tá na tela. Você quer fazer isso daqui, você quer entender o que tá na tela, o que meu personagem tem que fazer, que aí é a parte aí de Reinforcement Learning, mas o que ele tem que fazer com relação ao que tá na tela, né? Porque temporalmente a gente tá vendo em frames por segundo os personagens se mexendo. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir pra esquerda, pra direita, ele tem que atacar a torre, tem que atacar o personagem, no caso do Dota, né? Como a gente vai posteriormente. Então é isso que o Taylor são os parâmetros. Você vai fazer isso menos o learning rate, que você define que é a velocidade de aprendizado, você põe o padrão é 0.05. O gradiente, que é a parte de gradient descent. E esse gradiente, na notação, ele é denotado por esse triângulo ao contrário. Então, sempre quando você vê na parte de um algoritmo, num paper sobre inteligência artificial, e você vê esse triângulo ao contrário, é o gradiente. É literalmente tudo isso daqui. Ou só isso daqui, ou só isso daqui. Você está representando que você está fazendo uma descida de gradiente. Gradient ascent também é representado pelo mesmo símbolo. Né? Mas você tem aqui os parâmetros por segundo. Você tem o learning rate. Você põe normalmente 0.05. É o padrão. Você pode mudar. Isso pode alterar às vezes o resultado final. Tem o gradiente, que é tudo isso daqui. Ao longo do tempo. Você quer minimizar. E tá aqui na verdade, né? Você quer minimizar essa função que chama de RS de Taylor. Que no caso é a sua função em si. Você quer achar a parte mais baixa. Então não é uma coisa complexa. Matemática de inteligência artificial não é complexa. Né? Acho que é difícil você ir além do que... Você entender o que está escrito não é fácil. Vai ser... criar você mesmo é mais difícil. Né? É tipo a dificuldade de ler um livro, de ler Platão e escrever como Platão. Né? É a diferença entre o céu e a terra. Né? Da terra e o céu, né? Sei lá. Uma forma de falar coreano. E aqui você tem a soma das camadas. Então isso aqui é basicamente a soma das camadas. É só uma notação diferente. Você vê aqui representada uma função com relação aos dados e os seus parâmetros. Tem uma diferenciação entre dados e parâmetros. Porque os parâmetros são os elementos dentro dos seus dados. Se a gente voltar aqui só para ter uma imagem. Esse é o seu X. Mas os seus theta são esses parâmetros que estão relacionados na parte de imagem, né? É o grayscale relacionado ao focinho, a boca do cachorro. Tá vendo as características que definem o cachorro. Tem como você usar as características da imagem pra saber qual a diferença entre gato e cachorro? Tem. É isso que você faz como ser humano, né? Você tem que entender o algoritmo que Deus usou pra isso, né? Que faz o que acontece. Que a gente faça isso, né? Usando o difuso e for. Mas basicamente aqui são a soma dessas camadas. E os theta são esses daqui, são os seus dados. Por que ele usou essa notação aqui? Foi a escolha dele, de notação, mas são os seus dados. No caso de sistemas que jogam jogos ou reconhecimento de imagens, isso muda de problema para problema que você quer resolver. Mas pensa que é o que tem na tela. É o que tem naquela imagem do cachorro. Só que quando você quer achar
entender o que cada seção faz, né? O que cada seção é, né? Da sua camada escondida, né? Qual seção tem relacionada a focinho, a pelo, enfim, aquele tipo de coisa assim. De novo, questão de notação dele, que são as suas camadas escondidas, que ele representa por H, de hidden, que são hidden layers, né? E aqui você tem esse HL mais 1 é a soma, L de layer, né? De camada, hidden de escondida, camadas escondidas, e esse mais 1 significa que são várias. N camadas escondidas. E você tem uma função de ativação com relação a todas essas camadas, que é esse sigmoide. Então lembra que cada símbolo tem um motivo, tem um padrão na notação de inteligência artificial. Esse padrão às vezes muda, mas basicamente tem a função de ativação com relação às suas camadas escondidas e seu input. Então isso aqui não é difícil de entender. As camadas escondidas, várias, porque por isso tem mais um. Seu input, os dados da imagem do cachorro, de gato, por exemplo. Sua função de ativação, você escolhe qual você quiser, qual você achar melhor. Pode ser a Liquid Loop, pode ser outra. E você tem aqui as suas camadas. Lembra que ele colocou aqui como W sendo os seus parâmetros. Então a gente tem não só as camadas em si, que são essas hidden layers, esse HL. Então esse HL são as camadas. E esse WL são os seus parâmetros. Lembra que os parâmetros são as seções com relação a... Só para usar a imagem de novo, sempre é bom usar a imagem, né? Com relação a parte da sua figura. Então não é difícil de entender quando alguém te explica, né? Por isso que, por exemplo, eu não aprenderia isso daqui sem eu ter feito cursos antes, né? Então, os livros são importantes, mas primeiro eu tive que fazer curso para aprender esse tipo de coisa. E no fim você tem a função dos seus dados com relação a tudo isso, né? E aí no fim ele representa o gradient descent, que é a relação da sua função de erro com relação a aos seus dados, né? As suas camadas escondidas, que é esse WL, né? No caso são os seus parâmetros. Então você quer saber a derivada do seu erro em relação aos parâmetros. O que não é diferente do que a gente tem aqui. O que mudou é a notação, mas é a mesma merda. A mesma coisa. Não mudou nada. A notação mudou, mas o significado é o mesmo. E no fim, questão de completude, você tem essa função de erro com relação ao algoritmo. E o algoritmo com relação às camadas escondidas. Vezes as camadas escondidas pelas suas interações, né? Então, esses aqui são as camadas escondidas, esses aqui são os theta, né? Os parâmetros que você está utilizando, né? Então, tem que sempre saber a diferença. E no fim, você tem a mesma coisa que você tem aqui embaixo, só que de uma forma diferente. E representada de forma diferente, né? Tem também outro paper, do Bernes et al. E desses papers, pra mim, é o mais interessante. Claro que todos têm suas peculiaridades, porque eles são bons, né? Eu até fiz uma review desse paper no vídeo passado, só que o áudio também é ruim, né? Mas tem, se você procurar no canal. Se eu não me engano, esse Berner participou no artigo do Dota. Não lembro exatamente. Mas sobre a teoria matemática moderna sobre Deep Learning. E tem várias imagens que eles usam, é um paper um pouco mais difícil. Eles usam conceitos um pouco mais de explicar os problemas da inteligência artificial, que a gente vai falar posteriormente, né? Mas eu gostei de algumas imagens, depois a gente vai falar de partes desse artigo, né? Várias partes eu realmente não consigo entender por enquanto, mas no geral ele é didático no que ele ensina, principalmente com relação aos problemas da inteligência artificial, com relação ao overfitting. Porque tem problemas na inteligência artificial, por exemplo como explicar por que ela funciona de fato, sendo ela NP hard, né? Enfim, mas é muito bom esse artigo. Então você tem a sua curva de input, nenhuma camada de ativação, e agora quando a camada de ativação é adicionada. Eu acho que isso é interessante porque isso aqui é visualmente interessante, né? Então quando tem 3 camadas, quando tem 10, eles não mostram quando tem mais de 20, 30, 40. Mas a gente tem aqui nossos neurônios, que são os hidden
os weights, né? E você tem a mudança com relação a ela dos nossos parâmetros theta, né? Com relação a forma que ela tem ao longo do tempo. O que visualmente é interessante. A gente tem que entender que a função de ativação ela muda, que vai ser feita pelo seu algoritmo, os seus dados, né? Então, é isso que a função de ativação age, faz. Tem um tipo de gradient descent, tem várias formas de gradient descent. Eu não vou citar todas aqui por enquanto, mas tem uma que é chamada de SGD, ou Stochastic Gradient Descent, que é gradient descent de forma randômica, né? E aqui tem uma representação visual de como funciona, né? Os tipos de gradient descent. E a randômica você pode ver que parece um random walk, né, da física, né? Que é bem assim, esses movimentos aqui em várias direções, né? E tem vezes que vai ser melhor ou não se eu usar Stochastic Gradient Descent. Mas a função aqui no pseudocódigo você tem uma função diferenciável R com uma sequência de passos em que você tem adiciona uma variável randômica no seu gradiente. E esse é o input. E aqui vai ser uma função não convexa, né? E aqui você tem uma sequência dessas variáveis randômicas, que é esse grupo aqui. E aí, para cada interação que você fizer do algoritmo, você tem que ter um grupo de variáveis randômicas com relação ao seu gradiente como um todo. Então você adiciona um componente randômico no gradiente, e aqui é a forma de interação entre ele, né? Aqui é o learning rate, por exemplo, a velocidade de aprendizado, que é o símbolo ou é alfa ou é esse, acho que é eta o nome desse símbolo, atenção de E, né? Mas enfim, de forma visual, é dessa forma que funciona o SGD, né? Stochastic Gradient Descent. Aqui tem outras formas. A tradicional, por exemplo, a Batch Gradient Descent, que vai de uma forma mais fixa, né? Enfim, tem que ver qual que dá certo. Você testa as três, né? Talvez tenha uma regra em A que você testa o melhor, assim, as melhores formas que você sabe que dá mais certo com mais frequência, né? Como Learning Rating 00.1 ou 00.05. E se não der certo, você tenta de outras formas, né? Enfim, então... Na parte de códigos, a ideia é bem simples. Só que tem outra coisa também que adiciona no Gradient Descent. Então você tem a função de ativação que muda o input para parâmetros treináveis. Você tem o HDCD de gradiente, que vai calcular os erros e tentar corrigir eles posteriormente, atualizar eles. Só que para ajudar nesse contexto, a gente precisa de uma coisa importante que é chamada de hiperparâmetros, né? O que são hiperparâmetros? São com relação a melhorar essa parte de Gradient Descent. Então, um dos hiperparâmetros, ou optimizers, né, como também são chamados, é o Stochastic Gradient Descent, que está em vermelho aqui, nessa representação, nesse GIF, que eu até coloquei a referência errada aqui. A referência para esse GIF eu vou pôr na descrição, porque eu acabei colocando errado. Mas basicamente você tem aqui vários tipos de formas de ajudar o Gradient Descent a ser bem sucedido, que é o Momentum, NAD, AdaGrad, que é muito famoso, AdaDelta, RMS próprio. Só que o mais famoso atualmente é o Aiden, né? Aiden, né? Se eu não me engano, é o Facebook que criou. É um algoritmo chamado Aiden. E aí você vê que cada um tem uma diferença, e o AdaDelta você vê que é bem rápido ali, ó, vai tudo reto. Todos têm um tempo aí com relação ao cálculo da função de erro ali. Tem esse paper não, foi um post, né, sobre um paper no Medium que mostrou essa imagem. Só que ele não colocou o link do paper, né, pelo que eu lembro, que compara o Aiden e o Stochastic Gradient Descent. E ele vai falar aqui, por exemplo, no primeiro, que você mudar a taxa de learning rate, né, a taxa de aprendizado, né, que eu falei que normalmente é 0.05, muda a performance. Aqui também é sensível a o learning rate. Então, você mudar o learning rate, muda a performance, o resultado. E aqui, por exemplo, tá com o learning rate 0.1, 0.03.
em vários contextos aqui, né? Então, learning rate, que eu creio que tá descrito aqui. Vamos achar aqui. Acho que tá nessa daqui. O learning rate é esse daqui, no caso. Então você tem os parâmetros ao longo do tempo, menos o learning rate e o gradient descent. Mas você vê que antes do gradient descent, da descida de gradiente, tem o learning rate. Então ele tem essa velocidade de aprendizado tem um impacto muito grande no resultado final, como é visto aqui empiricamente. Como o learning rate afeta o hiperparâmetro usado, né? O Aidan é o mais conhecido, assim, o mais usado. Só que tem outras versões do Aidan, que é o Aidan com W, né? Aqui a gente tem várias representações do custo de treino entre várias interações de 0 até 200. E você vai ver que o que melhor tem um custo de treino mais baixo, né? Que é o que para nós é melhor. Quanto menos custo de treino, quer dizer que você consegue ser mais bem sucedido. Aqui num banco de dados de imagem, que é chamado MNIST, que é muito famoso. E dá pra ver que o Aidan foi o mais bem sucedido. O segundo foi o Stochastic Gradient Descent, com um método específico e mudar os parâmetros ali do algoritmo, que é o Nesterov. Tem até um curso na página do YouTube do MIT que eles falam sobre esse Gradient Descent com o Nesterov, né? É só uma forma que você muda uma parte do algoritmo, né? Na parte do código, é muito simples de se definir uma dessas, né? Então você usar o Aidan, por exemplo, no algoritmo, do TensorFlow e do Keras, literalmente você só escreve do jeito que a library manda. Você não precisa saber a parte de algoritmo, né? Que é bem complexo. Eu li o paper original do Aidan, não é simples não. É fácil de entender. Então mas no geral é bem interessante saber que o Aidan é melhor. Só que tem esse paper aqui, por exemplo, e talvez tenha outros mais recentes, né? Esse é o que eu tenho conhecimento de Aidan com W, né? Que é um weight decay, né? Que no caso, esse paper argumenta que é superior ao Aidan comum, né? Então eles comparam o Aidan normal, lembrando que é uma forma de melhorar o aprendizado do sistema, e o Aidan com W, com weight decay, né? É um algoritmo diferente. E você vê aqui que tem resultados melhores, né? Nossa, aqui, ó, por exemplo, o erro de teste, né? Do Aidan. E do caso do Aidan com W, né? E a perda do treino, né? O training loss. Aí tem a comparação dos dois aqui, né? Que também fica até mais simples de entender. O Aidan com W aqui embaixo. Que no caso é melhor. E eles também mostram. Os que eles usaram é um banco de dados chamado CIFAR 10, também, que é muito conhecido. Eles aqui usaram vários tipos de Aidan, né? E também de Stochastic Gradient Descent. Então, os que estão competindo aqui é o Aidan e o Stochastic Gradient Descent com W, com outras versões aqui, que é o HDK com Regularization. Então dá pra ver aqui que os que melhores saíram foi o Aidan e o Stochastic Gradient Descent com o HDK Regularization, né? Então, mostrando que usar esse negócio é útil. Esse paper é muito citado, tá? Você vai no Google Scholar, daqui foi citado pra caramba. Então, daqui teve impacto na inteligência artificial, né? Porque é uma coisa muito importante pra melhorar o aprendizado. Principalmente porque você quer, por exemplo, fazer algo grande. Como fazer um sistema que joga StarCraft 2, que é o que a DeepMind fez. Eles precisaram usar vários supercomputadores na nuvem pra rodar isso aí. Várias clusters, né? Creio que eles usaram o sistema da Microsoft, se não me engano, da nuvem. É só você ter cartão de crédito que você tem acesso a isso, mas enfim. Você melhorar o aprendizado, fazer isso mais fácil, né? É uma coisa muito importante.
Somente nessa questão de você entender o erro do seu sistema. E você tem menos epox com relação a você conseguir resultado. Você consegue ter resultado mais rápido. É isso que eles provaram aqui. Tem as questões da reproduzibilidade, né? Então vários artigos é bom que reproduzam esses testes. Para que até bom ter código fonte disso daqui online. Para todo mundo conseguir reproduzir isso daqui. E ver que funciona mesmo. Aqui é a apresentação de Gradient Descent. Normalmente a gente vê aquela forma tradicional, mas tridimensional, né? Mas aqui é a mesma coisa que aquilo que a gente vê tridimensional. Aqui é as partes em azul, né? As partes mais baixas, né? No caso você quer achar isso. E dá pra ver aqui com o weight decay em learning weight de 0.001 como que funciona, né? Eles testam vários tipos de rede, né? Com aqui o cosine aligning, né? O alinhamento de cossenos, com step drop de learning rate decay, com cosine aligning, né? Dá pra ver que com weight decay foi o que mais bem saiu, né? Então é interessante, né? Então no geral era isso. Creio que eu vou postar todos esses vídeos em um dia, esses 4. Os próximos serão também sobre Gradient Descent, mas também eu vou para outros temas, mas o que você tem que lembrar? Funções de ativação, Gradient Descent, hiperparâmetros, como funciona a parte de camadas escondidas. Na parte de programação, se você quiser aprender programação, inteligência artificial, a parte matemática é importante para você entender como funciona. E para quando você usar os algoritmos do código, você entender mais ou menos como eles funcionam. Então, não simplesmente usa o que todo mundo está usando. Você entende como funciona, você entende matematicamente, você lê o artigo para entender porque Aiden com HDK é bom. Você consegue reproduzir esse artigo, se tiver o código livre, principalmente, online no GitHub, né? Então, você consegue até ser mais bem sucedido na inteligência artificial, porque você consegue estar mais antenado nas inovações e conseguir se adaptar a elas facilmente. Você consegue usar um algoritmo que está num paper que lançou ontem, ao invés de esperar lançar no TensorFlow ele. Que pode demorar. Até ser verificado que é bom e aí adicionado, enfim. Então você tem que fazer na mão. Então é muito interessante você entender essas partes, porque todo mundo que até programa com inteligência artificial, que usa Keras, que usa TensorFlow, que é fácil de usar, por incrível que pareça, você precisa da base teórica, né? Ao menos o mínimo. É que nem computação quântica, né? Se você entender o básico sobre física clássica e física quântica, você fica meio perdido. Então aí você tem que aprender a teoria para você entender melhor a prática do que você já faz, né? Então é isso, até o próximo episódio.